A Suzana está com problema. A Suzana está com problema de comunicação, não sei se ela vai conseguir apresentar, mas é uma alegria ter vocês todos aqui no Instituto Estação das Letras. Ela está dizendo que não vai conseguir falar, mas é uma alegria ter vocês aqui. Eu sou a Márcia Cristina, estou aqui junto com a Silvia Carvão e a gente vai apresentar hoje esse texto do Água Lusa para vocês. Então, eu fico feliz de ter muita gente animada e conhecida aqui na plateia. É uma grande alegria ter vocês todos aqui no Instituto para a gente fazer essa nova roda mais uma vez, tá bom? A Silvinha vai começar falando, então. Vai lá, Silvinha. Eu também queria agradecer a presença de todos, né? Ao IEL e à Márcia por ter aceitado essa parceria. Foi muito boa, né? Foi um encontro de muitas trocas e de uma aproximação de amizade. Valeu super a pena. Obrigada, Márcia. Então, nós vamos hoje ler o conto do José Eduardo Agualusa, o Borges no Inferno, né? E antes de começar a falar quem foi José Eduardo Agualusa e de nós discutirmos um pouco sobre a obra, né? Eu queria jogar aí uma pergunta para vocês, né? Se alguém arrisca dar um palpite, por que Borges estaria no inferno? Alguém arrisca? Alguma ideia? Será que é porque ele estaria aqui no Brasil nesse momento, gente? Essa é uma possibilidade. Verdade. Bem atual, né, Márcia? Uma das possibilidades. Não? Bom. Eu pensei a mesma coisa. Pensou a mesma coisa, né? Assim, né? Porque estaria na união aqui, estamos todos juntos. Estamos todo mundo junto. Você perguntou por que ele estaria no inferno? Por que ele estaria no inferno? Por que você acha que ele estaria no inferno? Márcia, Silvia, boa noite a todos. Boa noite. Oi, Belza. Será que é porque ele tem aquela frase que diz que sempre imaginou que o paraíso seria um tipo de biblioteca? Então, se ele acorda depois de morto e está num campo de bananeira, de bananas, né, numa plantação de bananas, então isso parece um inferno para ele, né? Será que é porque você andou lendo texto também? Você descobriu uma cola aí, Belza, também? Assim? Na verdade, a minha conexão, eu recebi pela Tatiana aí da estação, porque eu recebi junto com o endereço da conexão, né, do Simpla, eu recebi o resuminho do texto, né? Aí, desculpe, eu não quis dar spoiler, mas... Deu um spoiler, gente. Mas tudo bem. Desculpe. Nada, imagina. Valeu, gente. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, né, do José Eduardo Agualusa. Ele nasceu em Huambo, em Angola, em dezembro de 1960. Ele se formou em agronomia e silvicultura, mas abandonou a carreira para se dedicar ao jornalismo e à literatura. E ele estreou em 1988 com o livro, com o romance histórico A Conjura, aonde nessa estreia ele já recebeu o prêmio Revelação de Angola, né? Então já iniciou muito bem a sua carreira. Ele escreveu contos, romances, livros infantis, peças de teatro. Ele tem uma obra assim, muito extensa. E ele também tem uma coluna semanal no Globo, né, aos sábados, e ele colabora para vários jornais, em vários jornais e revistas, né?
Os livros também, tem vários livros, dentre eles, eu só vou citar alguns. Nós temos o Vendedor de Passados, que foi até adaptado para o cinema. Temos... que mais? Nação Crioula, Teoria Geral do Esquecimento, dentre outros, né? Mas nós achamos que melhor do que ficar citando todas as obras dele e todos os prêmios, a melhor forma de apresentá-lo seria como ele se autodefine, tá? Então, eu vou ler aqui, que ele diz: quem eu sou não ocupa muitas palavras. Angolano em viagens, quase sem raça. Gosto de mar, de um céu em fogo ao fim da tarde. Nasci em terras altas. Quero morrer em Benguela. Como alternativa, pode ser Olinda, no Nordeste do Brasil. Ou seja, ele é um viajante, já morou em Luanda, no Rio de Janeiro, em Berlim. E essa característica dele vai estar nos seus contos, vai aparecer isso, né? A forma, o fato dele não ter um lugar só, ele não fica só em Holanda ou só em Berlim. Então, esse deslocar vai se refletir nos textos que ele produziu e ainda produz, né? Então, podemos agora começar a ler o conto. Eu queria pedir a Camila para, por favor, compartilhar aqui com a gente. Vou ter que diminuir. Aqui. Borges no Inferno. Jorge Luiz Borges soube que tinha morrido quando, tendo fechado os olhos para melhor escutar o longínquo rumor da noite crescendo sobre Genebra, começou a ver. Distinguiu primeiro uma luz vermelha muito intensa e compreendeu que era o fulgor do sol filtrado pelas suas pálpebras. Abriu os olhos, inclinou o rosto e viu uma fileira de densas sombras verdes. Estava estendido de costas numa plantação de bananeiras. Aquilo deixou-o de mau humor. Bananeiras? Ele sempre imaginara o paraíso como uma enorme biblioteca, uma sucessão interminável de corredores, escadas e outros corredores, ainda mais escadas e novos corredores. E todos eles com livros empilhados até o teto. Levantou-se, endireitou-se com dificuldade, sentindo-se desconfortável dentro do próprio corpo, subitamente rejuvenescido. Quando morremos, reencarnamos jovens e Borges não se recordava de como isso era. Caminhou devagar entre as bananeiras. Parecia-lhe pouco provável encontrar ali alguém conhecido, ou seja, alguém de quem tivesse lido algo, ou alguém sobre quem tivesse lido algo. Nesse caso, seria alguém um pouco menos conhecido, ou um pouco menos alguém, ou ambas as coisas. A plantação prolongava-se por toda a eternidade. Uma dúvida começou a atormentá-lo. Talvez estivesse, afinal, não no paraíso, mas no inferno. Para onde quer que olhasse, só avistava as largas folhas verdes, os pesados cachos amarelos,
e sobre essa idêntica paisagem, um céu imensamente azul. Borges lamentava a ausência de livros. Se ali ao menos existissem tigres metafóricos, claro, com um alfabeto secreto gravado nas manchas do dorso, se houvesse algures um labirinto ou uma esquina cor-de-rosa, bastava-lhe a esquina, mas não. Só avistava bananeiras, bananeiras e ainda bananeiras. Bananeiras a perder de vista. Percorreu sem cansaço, mas com crescente fastio, a infinita plantação. Era como se andasse em círculos. Era como se não andasse. Fazia-lhe falta a cegueira. Cego, o que não via, tinha mais cores do que aquilo. Além do mistério, claro. Como é que um homem morre na Suíça e ressuscita para a vida eterna entre bananeiras? Borges não gostava da América Latina. A Argentina, como se sabe, é um país europeu, ou quase que por desgraça, faz fronteira com o Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. Para Borges, aquele quase sempre foi um espinho cravado no fundo da alma. Isso e a vizinhança. Os índios ele ainda tolerava, tinham fornecido bons motivos para a literatura, e além disso estavam mortos. O pior eram os negros e os mestiços, gente capaz de transformar o grande drama da vida, meu Deus, numa festa ruidosa. Borges sentia-se europeu. Gostava de ler os clássicos gregos, gostaria de os ter escrito em grego. Gostava do silêncio poderoso das velhas catedrais. Foi então que a viu. À sua frente, uma mulher flutuava, pálida e nua, sobre as bananeiras. A mulher dormia com o rosto voltado para o sol e as mãos pousadas sobre os seios, e era belíssima. Mas isso para Borges não tinha grande importância. A especialidade dele sempre foram os tigres. Horrorizado, compreendeu o equívoco. Deus confundira-o com outro escritor latino-americano. Aquele paraíso fora construído, só podia ter sido construído a pensar em Gabriel Garcia Marques. Jorge Luiz Borges sentou-se sobre a terra úmida, levantou o braço, colheu uma banana, descascou-a e comeu-a. Pensou em Gabriel Garcia Marques e voltou a experimentar o intolerável tormento da inveja. Um dia, o escritor colombiano fechará os olhos para melhor escutar o rumor longínquo da noite, e quando os reabrir, estará deitado de costas sobre o lajedo frio de uma biblioteca. Caminhará pelos corredores, subirá escadas, atravessará outros corredores, ainda mais escadas e novos corredores, e em todos eles encontrará livros, milhares, milhões de livros, um labirinto infinito, forrado de estantes até o teto. E nessas estantes, todos os livros escritos e por escrever, todas as combinações possíveis de palavra em todas as línguas dos homens. Jorge Luiz Borges descascou outra banana e, nesse momento, um sorriso, ou algo como um sorriso, iluminou-lhe o rosto. Começava a adivinhar, naquele equívoco cruel, um inesperado sentido. Sendo certo que o paraíso do outro era agora o inferno dele, então o paraíso dele haveria de ser, certamente, o inferno do outro. Borges terminou de descascar a banana e comeu-a. Era boa. Era um bom inferno aquele. Aí pode tirar o texto, Camila. Então, esse texto, ele dialoga diretamente com o realismo mágico, né? E é bem legal porque o realismo mágico ele é presente na obra do Borges, é presente na obra do Gabriel Garcia Marques, e aqui, o que o Agualusa fez? Ele resolveu usar da mesma técnica para construir o texto dele, né? O realismo mágico, ele tem isso, ele torna como que o impossível possível, é a lógica do impossível. Então, ele como se fizesse um pacto com o leitor. Vamos estabelecer que, a partir de agora, que existe, ele já parte do princípio que tem uma transcendência, porque, enfim, ninguém sabe se tem ou se não tem, uns acreditam, outros não, mas ele já partiu do princípio que tem, que há um paraíso, que há uma expectativa de chegar a um paraíso, e nesse paraíso houve uma troca. Então, há uma lei. Quando ele chega no final,
logicamente, se eu não estou no paraíso que eu esperava, meu paraíso é o do outro, houve uma troca, certamente o outro deve estar no que seria o meu paraíso. Há uma lógica interna dentro do ilógico, né? Dentro do mágico. Então, ele está dialogando, aí ele pega, como ele construiu isso também? Ele pega o quê? 2 personagens, né? Que são autores. Então, pega os personagens que já estão mortos, né? Os autores que já estão mortos e transforma eles em personagens, rompendo totalmente as barreiras do tempo, né? Então, tem mais passado, o passado se torna vivo, o passado se torna presença. Mas o que é real, o que é ficção? A gente fica nessa dúvida, assim, né? Onde entra a realidade, onde entra a ficção? Então, por exemplo, ele fala várias coisas do Borges, ele usa a questão da cegueira, dos labirintos das bibliotecas, né? Traça Borges de um jeito, de um jeito até meio arrogante, assim, né? E agora a gente fica no limite, assim, ele usa do humor, da técnica do humor, né, assim, da ironia, mas a gente fica até onde de fato ali é Borges, até onde de fato é o personagem que a Gualusa colocou Borges enquanto personagem. Então, é bem interessante. O mesmo ele faz com o Gabriel, que a Silvinha vai falar um pouco do Gabriel Garcia Marques, né, Silvinha? Eu vou pedir para a Camila, por favor, compartilhar a página 2, que eu vou dar uma lida no primeiro parágrafo, por favor. Não, é o texto. É do Borges. É o texto, eu volto o texto lá. É o texto mesmo. Do Borges no Inferno, né? Página 2. É isso, Camila, obrigada. Então, quando ele diz, foi então que a viu, à sua frente uma mulher flutuava, pálida e nua sobre as bananeiras, a mulher dormia, com o rosto voltado para o sol e as mãos pousadas sobre os seios, e era belíssima, mas isso para Borges não tinha grande importância, a especialidade dele sempre foram os tigres. Horrorizado, compreendei o equívoco. Deus confundiram com outro escritor latino-americano. Aquele paraíso fora construído. Só podia ter sido construído a pensar em Gabriel Garcia Marques, né? Porque essa mulher, né, que ele está falando, ela é personagem do livro 100 Anos de Solidão, né? Foi publicado em 1967, e esse livro, essa história é passada em Macondo, né? Uma aldeia fictícia, aonde foi instalada uma companhia bananeira. Então, isso é o universo de Garcia Marques e não do Borges, né? É isso, Camila, queria... Dentro aí desse parágrafo aí, eu só vou citar essa frase aqui, Deus confundira-o... já tirou, Camila? Deus confundira-o com outro escritor latino-americano. Então, assim, olha... Pode tirar, Camila. A arrogância, na verdade, do personagem, do pensamento do personagem, né? O personagem está julgando até Deus, né? Se houve essa confusão, foi Deus que errou. Então, é um julgamento, o personagem está como acima de Deus, julgando o próprio Deus ali, todo-poderoso, né? Assim como ele já dá a sentença final. Então, foi isso que aconteceu. Mas, na verdade, quem está dando essa sentença final é o escritor, é o Agualusa que está construindo toda a história nessa dicotomia toda, né? A gente, na verdade, a gente não sabe, a gente está criando, ele está criando toda uma realidade dentro do fantástico, dentro daquele universo fantástico, né? Através dessa... Sempre... Quer falar, Silvinha? Pode falar. Não, desculpa, pode concluir. Não, através sempre... O processo criativo, para mim, ficou muito claro que ele faz uma dicotomia, é tudo muito dúbio, né? Assim, ele trabalha com dois, trabalha com o Gabriel
e trabalha com Borges, ele trabalha com paraíso, trabalha com inferno, tá lidando com a vida real e, ao mesmo tempo, está lidando com o imaginário, está lidando com as sombras e com as luzes que ele coloca lá. Então, tem todo mundo dicotômico que ele vai construindo, ele vai montando aí no texto, né, para construir esse texto fantástico, que dá para dar esse tom do fantástico, porque ele está em diálogo, na verdade, desse imaginário com o real. Fala, Silvinha, fala lá. E dá o efeito cômico, né, a partir do momento que ele troca, né, esses dois escritores do seu espaço, né, então vai dar esse toque de ironia no texto, né? E pensar que também o Borges era um apaixonado pela obra de Dante, né, Márcia? Ele foi um estudioso. Ele estudou o inferno, o purgatório, o paraíso, né? Então, não é à toa que isso também está sendo mencionado aí no texto, né? Porque, assim, na verdade, assim, é interessante porque esse texto ele é marcado pela intertextualidade, né? É o diálogo entre textos, né? Então, ele está dialogando com o Borges, mas, ao tempo todo, ele está dialogando com o universo todo do Borges, com tudo que o Borges leu, né? Está dialogando com Gabriel Garcia Marques dentro do espaço do Gabriel. Então, a intertextualidade está presente o tempo todo, aí não só dentro desse texto dele, mas como a gente vai ver desse texto que, da onde saiu, né, do livro onde está esse ponto também, né? É todo feito através dessa intertextualidade aí, né? E é interessante uma coisa que você falou, essa coisa dos espaços, porque tem aqui no terceiro parágrafo aqui, dá para botar o texto de novo, Camila, sem querer botar você aí enlouquecida, assim? No terceiro parágrafo, o mesmo texto do Borges aqui, começa no parágrafo, levantou-se. Isso. Depois, lá para o final, está assim: parecia-lhe pouco provável encontrar ali alguém conhecido, ou seja, alguém de quem tivesse lido algo, ou alguém sobre quem tivesse lido algo. Quer dizer, alguém conhecido é sempre alguém de quem ele leu algo, ou alguém sobre quem tivesse lido algo. Então, é sempre um alguém da literatura, um alguém personagem, na verdade, um alguém relacionado à literatura, senão não é alguém conhecido, né? Nesse caso, seria um pouco, se fosse um alguém sobre quem tivesse lido algo, seria um alguém pouco menos alguém conhecido, ou pouco menos alguém, né? Assim, quer dizer, na verdade, para ser alguém, é a valorização aí da literatura, do personagem, é um alguém personagem, é um alguém da literatura, né? Do mundo, do universo literário. E aí também, novamente, mais um pouco dessa erudição toda que o Borges é conhecido, né? Essa erudição toda, embora a gente assistiu uma entrevista, eu e a Silvinha, a gente ficou até surpresa aqui na entrevista que ele dá ao Roberto Dávila, e ele diz que ele não leu tantos livros assim, que ele leu pouquíssimos livros, mas que ele releu muito do pouco que ele leu, então ele sabia aquilo muito daquilo ali que ele tinha lido, né? Pode tirar, Camila, pode tirar o texto. E também nesse texto, né, onde ele vai fazer menção de todo o lado tropical, né? Aqui no quarto parágrafo também, quando ele diz: para onde quer que olhasse, só avistava as largas folhas verdes, os pesados cachos amarelos, e sobre essa idêntica paisagem, o céu imensamente azul. Né? Todo um lado tropical que não tem a ver com ele, né? E sim com Garcia Marques, né? A obra dele. E, novamente, tem aí o lado dicotômico. Aí você tem as bananeiras, que são totalmente concretas, né? Mas são a perder de vista. E você tem as bananeiras dialogando aí com a cegueira o tempo todo, né? Um lado concreto muito palpável, dialogando com esse imponderável aí, né? É isso, é realidade e ficção dialogando ali o tempo todo, né? Uma entrando em contato com a outra ali. E o interessante também, né, que é recorrente na obra do Borges, os livros, a biblioteca,
né? E o labirinto, isso já é sabido por todos, né? Mas acaba que ele termina aprisionado no labirinto de Bananeiras, né? É como se aqui o labirinto aparece de uma outra forma, né? Ele sendo aprisionado, né? Também isso eu acho assim que chama atenção, e vem um toque também irônico e de humor, né, Márcia? Porque ele sai da prisão lá, né, que deve do labirinto, né, dos livros dele para esse deslocamento que ele faz, né, pro outro personagem, literalmente, porque não é mais. Agora, eu queria, assim, uma curiosidade que eu tenho, e eu vou jogar essa bola para vocês agora, porque eu e Silvia, a gente ficava o tempo todo se interrogando, assim, será que realmente Borges era essa personalidade tão arrogante, assim, como eles colocam aqui? Porque, praticamente, assim, ele coloca Borges desconsiderando totalmente o Gabriel Garcia Marques, né? E se considerando, porque é um ato de superioridade total, né? Assim, ele está lá, o do outro não, o do outro paraíso do outro era medíocre, né? Era praticamente primitivo, do jeito que ele coloca aqui, assim. Será que Borges seria mesmo essa pessoa? Assim, a gente não sabe também, nem na verdade interessa, porque aqui é o personagem Borges que ele traçou, é o que interessa. Mas gera também essa curiosidade, porque hoje, então, de última hora, eu estava fazendo uma pesquisa, a Silvia nem sabe disso, sobre o Agualusa, e eu vi, ele estava lendo uma entrevista onde ele fala que ele escrevia, a Silvia nem foi uma curiosidade, Silvia, isso, que ele escrevia, ele não gostava de escrever sobre pessoas perfeitas, ele gostava de escrever sobre os imperfeitos. E por isso que ele escreveu sobre Borges, porque ele não gosta de Borges, ele não gostava de Borges. Ele fala isso, Agualusa, numa entrevista que eu encontrei lá na internet. Então, isso é bem interessante, assim, a gente pensar nesse sentido também, né? Assim, vocês têm algum dado, sim, alguma coisa relevante? O que vocês acharam de como esse perfil do Borges é traçado, assim? O que vocês acharam? Alguma ideia, gente? Porque, para mim, ficou esse tom de arrogância mesmo, né? Eu achei o perfil mostrando o Borges como uma pessoa extremamente arrogante, antipático, mal-humorado, portanto que ele usa no finalzinho, ele fala um aparente sorriso iluminou o rosto, talvez a sombra, uma coisa assim, não me lembro as palavras exatas, mas um mal-humorado e extremamente racista. Extremamente racista, quer dizer, e que parece que tem algum fundo de verdade, né? Em relação ao que se sabe, pouco que se sabe, o que eu sei do Borges, ele era meio extrema-direita, né? A gente viu uma entrevista onde ele diz que não, né? Assim, fica meio uma controvérsia, assim, né? Isso é também uma coisa é o que você diz, outra coisa é como você também se porta também, né? Assim, também... Tanto que ele disse que era contra a ditadura, mas pelo que a gente viu, não é bem assim. Né? Então, é polêmico essa questão. Mas é polêmico mesmo, porque quando ele diz que ele é contra a ditadura, ele fala que teve família que sofreu e tal, parentes próximos, tal. Então, ele nunca apoiaria a ditadura. Então, eu acho que é controverso, né? Assim. Mas eu acho que aqui tem um recurso muito legal e que a gente tem que prestar atenção, que independente de se é verdade ou não é verdade, é a coisa da ironia, né? Então, após também, o autor jogou uma ironia e para ficar o texto engraçado mesmo, porque a parte mais engraçada do texto é essa, quando ele fala que ele não gostava da América Latina e fala do que não gostava dos índios, ele ainda tolerava, mas os negros não. Então, tem uma coisa, um exagero aí para dar uma comicidade também, para dar um tom de engraçado também, né, no texto, uma brincadeira. Não gostavam porque os negros faziam festa. Pois é. E a vida é uma coisa ruim. A vida é uma coisa ruim, que não é para fazer festa. É só ruim. Só para chorar, para lamentar, entendeu? Quer dizer, fazer festa é um defeito. É um defeito, exatamente, assim, né? Ou uma coisa menor, né? Assim, uma coisa menor também. Uma coisa menor. Uma coisa menor também. Aí joga até para uma
coisa de que a comédia é um gênero menor também, né? A alegria é algo menor, porque o drama, a tragédia é hipervalorizada, né? A valorização do drama, né? Assim, A própria escrita do Garcia Marques, aparentemente, do jeito que é posto, seria também menos importante do que a dele, né? totalmente, né? É. Totalmente, né? Assim, né? Do jeito que é posto aqui, parece que completamente. Ele até subjuga, né? Foi uma coisa É um bem, pouco até como fazem com o Jorge Amado também, né? Um pouco também. como que é feito com o Jorge Amado também, né? Que muita gente considera um escritor menor, é um escritor menor. Eu acho que muito pela questão também, assim, de que o Borges está no universo da metafísica, né? Está dentro do universo, então está tratando de questões mais importantes, enquanto os outros estão no universo mais concreto, aquela coisa da realidade, da vida, ele está dentro de um ambiente mais assim. Então isso também é uma coisa menor, né? Está mais desvalorizado, está num ambiente lá do questionando o transcendente, porque esse texto tem uma coisa muito legal, que é isso, que é o final, né, Silvia? Assim, o final do texto aqui, como ele termina. E aí é uma questão. As pessoas só existem na literatura. Isso que eu falei, exatamente. Só existe na literatura. Fora da literatura não existe. Senão não é gente. Inclusive, Exatamente. Diz, é menos alguém. Exatamente. Menos importante, não, é menos alguém. É menos alguém. É o universo literário, né? Assim, é praticamente aquele universo também das bibliotecas de Borges também, assim, né? Onde tudo existia ali, né? Tudo existia ali dentro daquele mundo ali, né? Ali era o mundo ali, né? Assim, tudo estava ali dentro, né? Assim, então, tudo tem que estar dentro do literário, né? Tudo tem que estar. E ao mesmo tempo tem uma coisa. Lila quer falar, Lila? Lila tá. Ligar o microfone, Lila. O microfone. Uma fala do Borges. Só podemos dar o que já foi dado. Só podemos dar o que já foi dado. Saiu. Espera aí, você leu? Eu não cheguei a ler tudo. Eu só consegui ler isso. Só podemos dar o que foi dado. Uma fala do Borges. Só podemos dar o que já é do outro, está escrito. Só podemos dar o que já foi dado. Só podemos dar o que já é do outro. O que já é do outro. Agora, tem uma questão também, né, Márcia, que aqui ele aparece como personagem, né? Vamos dizer, né? Dentro disso, né, também humaniza, né? Pode ser, pode não ser, a realidade ficção. O que é realidade, o que é ficção? Né? E aí que entra. Mas, por outro lado, só existe porque escreveram sobre ele. Senão ele seria menos alguém. Seria... Exatamente. Não é isso? Quer dizer... Exatamente, está nesse diálogo. Passa a existir, fica rodando, mordendo o rabo, o cachorro querendo morder o rabo, né? Exatamente, porque a gente, na verdade, essa é a questão, na verdade, né? Porque também tem uma coisa interessante em relação à criação, que é isso também. A criação, por mais que a gente tente dar conta, a gente nunca vai dar conta de tudo, né? Assim, por mais que você tente dar, assim, por mais que você tente, sempre algo vai faltar, sempre algo vai ficar de fora. Então, tem uma coisa muito interessante nessa construção também, eu acho, artística do próprio autor, é isso mesmo, você constrói aquele mundo com bases do real, né? Assim, pegou o autor X, pegou o Gabriel, pegou o Borges, dois autores da realidade, pegou fatos da realidade deles, botou ali dentro dos espaços, mas, na verdade, sempre escapa. É isso que você falou, Vânia, sempre com base em dados que alguém falou alguma coisa, assim, né? Assim, né? Sempre com base no que foi falado. Na verdade, sempre tem um inapreensível aí no meio disso tudo, assim, né? Aí cria-se ali, cria-se uma nova realidade, cria-se uma ilusão, né? É quase como se fosse uma fábula. Criou ali, com base naquilo ali, criou uma outra coisa, assim, né? Mas é uma total ilusão. Não deixa de ser uma ilusão baseada em fatos reais, vamos dizer, mas até que ponto esses fatos são reais, na verdade, né? O que é real? Essa é a grande brincadeira do texto. Né? Aí, falando nisso, eu queria falar uma coisa aqui.
Olha, já que o Garcia Marques também é mencionado, me lembrei de uma frase do Garcia Marques, que ele dizia que a realidade é mais extraordinária do que a mais extraordinária das fantasias. Então, Borges também era um cara voltado para a fantasia. Ele era um cara solitário, né? Fazia revista de pouquíssimos exemplares. No final da vida, ele se casou com uma moça muito mais jovem. Então, ele também era uma figura em si cheia de contrastes, né? Que ele vivia mais para a literatura e para a leitura, embora ele dizia que não lia tanto assim, né? Do que para a própria vida. Não era um cara que se exposto muito. E daí o conto é maravilhoso. Eu parabenizo a escolha de vocês, porque ele dá uma visão dessa questão. O que é real? O que não é real? Matéria de vida, o que é matéria de literatura? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que é considerado extraordinário? Vem de novo a frase do Garcia Marques. O que é considerado extraordinário nada mais é do que a literatura. A própria história da América Latina é uma coisa altamente fantástica, não é uma coisa realista, digamos assim, né? Então, era isso que eu queria falar. Grande João. Tudo é fruto de um discurso também, né? E dentro desse discurso que ele é construído, né? É um discurso que está sempre em eterna construção. Então, a gente não tem... É isso mesmo, né? Sempre dá margem para isso. O que é real, o que não é real, né? Porque o que é real dentro da nossa realidade? A gente está construindo um discurso. E isso está muito atual. Hoje em dia, eu acho que eu gosto muito também desse texto, porque eu acho muito legal, porque é a questão de perspectiva. Essa é uma outra palavra interessante para a gente ver esse texto, a coisa da perspectiva. Porque no momento que ele troca de perspectiva, ele faz essa troca de perspectiva. Não, então, se meu paraíso, eu estou no inferno, né? Se eu estou nesse inferno, logo, é uma questão de como ver as coisas. Ele muda, dá uma mudança, faz um 360 aí e muda a perspectiva, né? No que ele muda a perspectiva, ele está vendo o outro. E hoje a gente está nessa dificuldade muito grande, eu acho, também, trazendo para a nossa questão, que é discurso, né? É discurso, dificuldade mesmo de ver o outro, de enxergar a perspectiva do outro também, né? E literatura é bom por isso, porque ela abre para esse discurso onde múltiplas possibilidades estão ali. É a possibilidade do poético, não existe a minha verdade. Existem várias verdades, existe a minha perspectiva naquele momento, ali. E dali a uma hora pode ser diferente, e dali, dependendo, pode estar em constante mutação, porque está tudo em constante mutação, né? A gente não tem esse apreensível aí que a gente quer na vida real, né? A gente quer estar dono da verdade, a gente quer que nossa verdade prevaleça sobre o outro também. E a literatura, ela vem para desconstruir isso, né? Assim, isso que eu acho bacana. Isso que eu acho que O fato também, né, desse conto, Borges no Inferno, está dentro de um livro que é chamado Manual Prático de Levitação, né, Márcio? Quando você fala desse deslocar, né, o que é a levitação? Né? A não ser você se deslocar, né, do chão, né, e ficar em outro plano. E esse texto, esse conto, né, o nome do livro, Manual Prático da Levitação, foi tirado de um conto que também se chama Manual Prático da Levitação. Aí a gente trouxe aqui, ele trata, na verdade, né, assim, do encontro entre um vendedor de caixão e um professor de levitação. Então, eles têm um diálogo todo durante o conto. Eu trouxe aqui um finalzinho só para a gente ver uma coisa aqui. Pode botar o texto, Camila? Espera aí, só um minutinho, Márcia. Esse final aqui do conto, né, quando diz que Borges terminou de descascar a banana e comeu-a, era boa, era um bom inferno aquele. Né? O que vocês acham desse final? Ele acabou comendo a banana, né? Eu acho que a Cláudia quer falar. Não? Não? Está entrando a Cláudia.
Estava entrando a Cláudia, assim, porque isso é uma coisa que a gente ficou discutindo bastante, eu e A Silvia. Débora está com a mão levantada, Márcia. Débora, cadê Débora? Cadê Eu não você, estou Débora? vendo. Eu não Estou estou vendo aqui. também, não aparece todo mundo aqui para mim. Eu estou Fala, aqui, eu estou Débora. aqui. Fala, Débora. Oi, Tá. Débora. Olá. Na verdade, eu queria comentar uma coisa, mas não é respondendo a Silvia, que eu já estava com a mão levantada antes. Quando eu li esse texto, eu queria saber o que vocês acham disso. Quando eu li esse texto, eu lembrei muito daquela frase que o inferno são os outros. Muito. Porque tem muito disso, né? Ou seja, o paraíso de um é o inferno do outro, né? Então, tem um pouco essa leitura, eu dei um Google básico, gente, desculpa, o raso da informação, né? Mas eu dei um Google básico e, assim, me parece que essa expressão vem de uma peça do Sartre, né? Onde ele coloca 3 pessoas presas num lugar pequeno, que é o inferno, né? Então, e eles são meio, um é carrasco meio do outro, assim, sabe? Então, essa visão do inferno são os outros dá muito uma forma de como que a gente se vê, como a gente se conhece, como a gente se testa, como a gente se entende, como a gente identifica a nossa própria identidade em cima do que o outro, das diferenças que o outro nos coloca, né? Então, eu achei interessante isso no texto, porque, de alguma maneira, ele começa a descobrir, né, aí talvez um pouco essa resposta, né, do quanto que tem um certo prazer aí também dele sacar que ele vai estar sendo o inferno do outro, né? Não só sofrendo isso de alguma maneira. Né? Era isso. Queria que E vocês... no momento também que vem tem um prazer, eu acho que com certeza tem essa descoberta, que fica uma coisa bem irônica mesmo, né? Esse prazer nessa descoberta, e também tem um pouco também, para mim, pareceu um pouco assim, tipo, uma resiliência mesmo no final. Então, não me resta mais nada, então vamos comer a banana mesmo, entendeu? Assim, que é o que me resta, assim. Então, vamos fazer do limão uma limonada, assim. Mas, ao mesmo tempo, esse fazer do limão uma limonada, ele já fez toda uma limonada antes no texto, quando ele descascou o Gabriel Garcia Marques, botou ele lá abaixo de todas as críticas, né? Assim, então, na verdade, é como se ele já tivesse falado tudo que tinha que... Os pensamentos já colocou lá a posição dele, mas então vamos comer a banana mesmo e tal, numa atitude até também, novamente, arrogante, assim, não sei, assim. Talvez numa Talvez... aspas... Desculpa. Desculpa, pode falar, Silvia. Talvez o fato ao descascar a banana e comer, ele sair da vida do campo literário, intelectual só, e passar para o concreto, experimentar o sabor de viver, o que é viver, até que não é tão ruim assim. Isso é bacana, uma interpretação bonita. É uma interpretação bem bonita, Aí sai do mundo do intelecto e tal, do intelectual, sai do mundo dos livros também, assim, da imaginação. Aí tem que comer aquela... Bom. É bem legal. Achei ótimo. Débora, o que você ia falar? Pode falar. Não, eu ia falar o quanto que, de alguma maneira, né, pode ser também como ele dá toda a descrição do céu dele, né, entendendo que isso vai ser o inferno do outro, o quanto que ele se diverte com isso, né? Por isso que ele fala que o meu inferno não é tão ruim assim. Ele joga muitas fichas de que o céu dele vai ser um inferno muito pior para o outro, sabe? Assim, então ele joga um pouco, tem um pouco essa sensação cínica de que o meu céu vai ser muito pior, porque vai ser difícil para ele lidar com... É muito mais fácil eu lidar com as bananeiras do que ele lidar lá com meus livros, com as minhas bibliotecas, assim, né? Vai ser muito mais fácil. Tem uma, né? Eu fui nesse tom, assim, meio humor negro, assim. De brincadeira, né? Mas pejorativo também, né? Porque, novamente, é um tom arrogante, né? Novamente, tá puxando para esse lado do arrogante também, né?
Mas ao mesmo tempo essa, né, uma certa ironia dá uma leveza, né? O que tem a ver, para mim, né, eu leio assim, com a levitação, dá uma leveza, apesar de, né, dessa situação. Né? Então, bacana isso, né? Cada um, né, vê de um jeito. Né? Esse levitar também tem a ver com uma transcendência, né? Transcender o real. Vânia, quer falar? Mara quer falar. Mara, eu não vejo aqui as pessoas, gente, não vejo mãozinha nenhuma aqui. Mara está do meu lado, Mara. Eu estava falando, a hora que eu levantei a mão, a Vânia estava falando da questão dele comer a banana e achar bom, já me veio mais como uma coisa assim, ó. No fundo, por mais que ele seja arrogante, não se pode negar que a essência dele é latino-americana, ele é latino-americano, entendeu? Assim, não, por mais que ele fuja disso, ele é. Então, me veio assim a banana para ele como algo... Tipicamente, né? Típico, né? Assim, né? Então, que ele pode usar ter todos os preconceitos dele, mas ele é. Então, a banana, assim, tipo assim, olha, isso aí é a sua essência, você é latino-americano, entendeu? Me veio mais assim, como se ele encontrasse a essência dele, latino-americana, quando ele comeu essa banana. Isso é bem legal também, é uma interpretação ótima, né? É uma interpretação que... Nós somos as repúblicas das bananas, né? Das bananas. Considerando vários países latino-americanos, isso é a república das bananas. Exatamente, exatamente. É bem boa essa interpretação também, né? É bom a gente começar a discutir, porque aí vão surgindo várias ideias, assim, né? Alguém mais teve alguma ideia, assim, em relação a esse final? Alguém quer falar mais sobre o final? Como eu estava falando, foi tirado desse ponto, né? Posso falar uma coisa? Alguém tem mais uma ideia? Pode falar, pode falar. Eu compartilho com a ideia de que a banana seduziu ele. Eu acho que a banana seduziu ele, de alguma forma. A banana foi... no final, ele foi seduzido pela... Falou tanto, que foi seduzido. Eu acho que ele foi seduzido. Não. É o inverno, a maçã no paraíso e a banana no inferno. E a banana, né? Essa é uma boa também, assim, essa é uma boa. Foi seduzido pela banana, assim, de que tanto ele falava, né? De que tanto ele criticava, e aí o sabor falou mais alto, é isso? Assim, isso é uma coisa bem que acontece com todos nós, muitas vezes, né? Você, às vezes, é contra uma coisa, e depois, de alguma forma, você acaba se dando conta de que aquilo tem um significado, né? Sim, com certeza. Eu li assim, no final eu fiquei muito feliz com o final, porque eu achei que ele foi seduzido pela banana. E é aquela coisa também, né, de que às vezes você despreza tanto uma coisa e aquilo que você está desprezando é exatamente aquilo que no fundo você gosta. Assim, no fundo, como a Mara falou, no fundo é a sua essência, assim, né? Está desprezando, mas no fundo é ali, né? Acho que essa é a característica dos moralistas, né? Característica dos muito moralistas. No fundo, eles adoram aquilo que eles mais criticam. Então, acho que é um pouco assim, né? Caminhando nessa linha, assim. Aí agora, então, eu vou ler o finalzinho daquele conto que eu falei, que dá nome ao título do livro. Que legal. É o final, é a história que eu falei do vendedor de caixão com o professor de levitação. Então, eu vou só ler o final do... Pode botar, Camila? Não, o manual? É Manual Prático de Levitação, o nome do livro, né? Então, depois do encontro lá entre o vendedor de caixão e o professor de levitação, o vendedor de caixão termina falando assim. Vou ler só a parte que está sublinhada aqui, tá, gente? Vi-o fechar os olhos, cruzar os braços sobre o peito magro. Pareceu-me que sorria. Tenho conhecido gente um pouco estranha nessas festas. Existe de tudo. As ocupações mais bizarras. Eu sei, é claro, que isso depende sempre da perspectiva. Olha a perspectiva de novo. Eu, por exemplo, vendo caixões. O meu pai vendia caixões. O meu avô vendia caixões. Pense nisso. Acho até prosaico. Preferia, reconheço, dar aulas de levitação. Paciência. Consola-me saber que a morte é melhor negócio. Como meu avô dizia, só uma coisa me aflige, a imortalidade. Então, aqui é bem interessante, porque... Pode tirar, Camila. Obrigada. Aqui é bem interessante porque mostra essa aflição dele
com a imortalidade, essa coisa da transcendência mesmo, porque, na verdade, no conto lá ele já está dialogando também com o morto, também essa é a ironia. E aqui, novamente, tem os mortos que ressuscitam aqui, né? Novamente, os mortos aí, e o Agualusa, o escritor, está nessa intertextualidade, nesse diálogo com o passado, com os que já morreram. Então, essa imortalidade, na verdade, que ele fala lá que aflige, porque você tem que, na verdade, é a criação, na verdade. É imortal, abre possibilidade para uma criação que é infinita, né? Eu estava lendo hoje também um negócio sobre o Bosch, que Bosch também considerava o infinito como uma possibilidade também diabólica, né? Porque o infinito tem que ser sempre algo que meio que controlável, né? Assim, eu não li, eu confesso que eu não li. Eu agora recorro aqui aos leitores de Borges aí, quem leu, assim, se tem propriedade para falar desses labirintos de Borges, assim, porque eu li algo que dizia essa propriedade diabólica do infinito, que ele jogava uma propriedade diabólica no infinito, assim. Mas eu acho que é exatamente por isso, porque o infinito para ele é um infinito sempre meio controlável, sempre tem um controle, sempre tem que ter uma resposta. Como na biblioteca, a biblioteca lá tem de tudo, entendeu? Mas tem que ter um livro que tem resposta sobre tudo, tem que ter um entendimento sobre aquilo ali. No fundo, é uma busca de uma verdade que nunca se encontra, né? Assim. Então, isso acaba sendo meio que fica no papel do diabo por conta disso, né? Por uma coisa que você inapreensível, algo que você não dá conta mesmo, né? Então, tem essa coisa no título do Manual Prático de Levitação, que eu acho que é extremamente contrastante, né? Porque levitar é a gente tentar essa transcendência, a gente tentar transcender, chegar nessa imortalidade através de uma transcendência, que aqui não é nem uma transcendência espiritual, é uma transcendência ali pela arte, pelo literário mesmo, né? Pela arte a gente pode transcender, a gente pode fazer esse movimento, mas, ao mesmo tempo, tem algo muito interessante, porque é um manual prático, né? É bem contrastante, né? Como é que uma levitação, que tem toda essa leveza que a Silvinha falou, tem toda, nos remete a essa inapreensível, pode ter um manual prático, né? Como algo que é de tão... Né? Assim, não tem como a gente aprender, né? Assim, levitar em si, pode ter um manual prático. Então, isso em si já é uma ironia. Já é, eu, pelo menos, vejo como uma ironia, né? Parece um paradoxo, né? O prático e o levitar, né? Já tem essa questão, assim, que realmente fica, né? Assim, mas, enfim, são diálogos aí que têm intertextualidades que têm presentes, como ele também tem em outro ponto aqui, que a gente também trouxe, a Silvinha vai mostrar para vocês, que ele faz um diálogo aí com o Fernando Pessoa. Vamos ressuscitar outro. A gente resolveu, já que o texto trata de intertextualidades, o livro todo, a começar pela capa, a gente já pode ver aqui, então, o mundo todo aqui, né? Assim, é bem interessante, o livro todo é interessante. Ele fala com Clarice, tem Clarice Lispector também. Então, a gente tentou trazer um pouco dessa intertextualidade aí nesse outro ponto do Fernando Pessoa. É só um pedacinho também que a Silvia vai apresentar para vocês aí. E só bons autores, né, Márcia? Que ele ressuscita. É, claro. Camila? Camila? Camila. Ah, tá. Ah, tá aí. Tá, gente. Então, como já foi dito, né, esse texto faz parte do livro, né, Manual Prático de Levitação, e vai contar a história de um anjo que cai na mesa do Fernando Pessoa, tá? Lá em Chiado. Um anjo caiu do futuro e estatelou-se em pleno chiado. Levantou-se, sacudiu a poeira das asas, ensaiou 2 ou 3 passos, ainda um tanto aturdido, e finalmente interrogou Fernando Pessoa. Pode dizer-me em que tempo estou? Era inverno, mas a noite límpida e seca poderia ser de verão, exceto pelo frio. Nas ruas não se via viva alma.
o poeta, ergueu-se devagar do seu silêncio de bronze e espreguiçou-se. Estudou sem surpresa o viajante. Suspirou, enfim, morto de tédio. Em toda a parte, o tempo é semelhante. De onde você vem, por exemplo? Não há, com certeza, mais nem melhor futuro do que aqui. Eventualmente, haverá apenas um pouco mais de passado. Né? A gente só vou ler esse trechinho. Né? E o interessante, ainda vou deixar aí um pouquinho, Camila, eu queria mostrar assim, o jogo verbal, desculpa, que ele faz, né? O texto, Camila. Obrigada. Né? Porque ali tem uma livraria, né? A Brasileira, aonde na frente tem a estátua do Fernando Pessoa sentado numa mesa. Não está, é o texto errado, Silvinha. Assim, a Camila botou outro texto, é o texto anterior. É o texto do livre-arbítrio, Camila. Aí. Isso. Né? Então, está o Fernando Pessoa sentado numa mesa onde esse anjo, né, cai. Então, eu fico assim, impressionada com o jogo que ele faz, né? Esse jogo verbal. O poeta ergueu-se devagar do seu silêncio de bronze e espreguiçou-se. Né? Ao mesmo tempo que está a estátua, está um poeta. Né? E todos nós sabemos, né, que Fernando Pessoa ele era adepto de forças ocultas, ele acreditava em espírito, ele acreditava em anjo, tanto que nessa história só o Fernando Pessoa que o vê, mais ninguém. E tem outra coisa, além disso, quer dizer, ele como poeta, né, ele tem quer dizer, ele transcende ao criar, né, ao criar os heterônimos, né, ele, como é que se diz? Ele transcende, né? Porque é uma forma também, né, dele levitar, a partir do momento que ele incorpora esses heterônimos, né, nesse seu exercício de poeta, ele também transcende. Eu achei isso assim. E o bacana aqui também, né? nessa parte, também no finalzinho aqui, tem que, na verdade, que o tempo que interessa é o tempo do aqui. É aqui que, na verdade, ele pode criar os mundos, né? Assim, é aqui, eventualmente, haverá um pouco mais de passado. Então, o passado ainda tem essa importância do passado. Pode tirar o texto, Camila. Obrigada. Ainda tem essa importância do passado, de você criar com as bases no passado. Mas o importante é aqui. O tempo da criação é esse tempo, é o presente, é aqui que eu tenho. O Criador pode ressignificar o passado, transcender. A transcendência, a levitação, para mim, vai muito nesse campo da criação artística mesmo, né? Assim. Ai, Camila, pode tirar o texto. Pode Obrigada. tirar, Camila. Obrigada. Alô, Camila? Aí, com base nisso... Fala lá, Silvinha, vai lá. Não, e ao mesmo tempo a valorização da literatura portuguesa, né, onde ele tenta diminuir essa distância, né, dialogando, né, com Fernando Pessoa, né, ressuscitando e dialogando, então aproximando a literatura africana da literatura portuguesa, né? Isso a gente vai ver o tempo inteiro na obra do Agualusa. Né? E o livro é interessante que ele é dividido por lugares. Ele tem uma primeira parte, que são os contos relacionados a Angola, depois relacionados a Brasil, depois esses de onde vem o nosso é de outros lugares de errância, entendeu? O do Fernando Pessoa também, outros lugares de errância. Então, tem esse deslocamento também
já desde o início presente no livro, né? Uhum. E aí, como a gente está falando tanto da intertextualidade, a gente queria perguntar para vocês, quem são os autores aí que compõem a intertextualidade de vocês? Porque todos nós, assim, carregamos as nossas influências literárias, né? Assim, independente se somos escritores ou não, mas se somos leitores, a influência está dentro da gente. Quais seriam os autores aí que vocês levariam para o paraíso aí, de vocês, que vocês gostariam de chegar lá e estar dialogando com eles, assim? Clarice Lispector. Clarice, Lila, gostaria de chegar lá e encontrar Clarice. Eu também, Lila. Gostaria de chegar lá e encontrar Clarice Lispector, com certeza. Com certeza. Alguém mais? Orhan Pamuk, o grande escritor turco, que para Nossa, mas mim você é muito sempre uma chique, hein, Elias? Você é chique pra caramba, hein? Não, Você não é é chiquetérrimo. Não é que é que ele tem um texto que foi a palestra que ele fez chamada Harvard Lectures. A pessoa que ganhou o Nobel de Literatura é convidado a falar em Harvard. Então, essa palestra ele fala isso. Quer dizer, o mistério que é a literatura. A literatura não é feita de imagens, são apenas uns sinais que a pessoa bota no papel ou no computador. Mas esse sinalzinho, se ele é bem feito, bem sucedido, como é esse que vocês apresentaram, ele suscita paisagens mentais. Então, você lê aquilo e cada um é o seu próprio bordo, o seu próprio ambiente, o seu próprio... história vai surgindo, não como gráfico, mas como paisagens mentais. Então, esse é um grande poder do romance que ele fala, né? E da ficção, a gente pode talvez generalizar um pouco. É Isso é isso que eu muito queria legal. falar. É bem legal. É bem legal, porque quando a Lila falou da Clarice, eu disse, eu também, a Clarice dela certamente é diferente da minha Também Clarice, né? É isso, né? Clarice também é isso, exatamente. De nos levar para outros planos bem diferentes do plano trivial, nos levar nos planos da criação, no plano da própria fantasia, né? Que é uma coisa que esse conto discute bastante, né? E eu achei muito bom porque eu nunca li o Água Luz, eu li ele no jornal. Excelente contista, com uma posição política clara, muito bom, mas vê-lo como ficcionista é muito bom e vocês nos fizeram muito legal. Quero agradecer. Na verdade, essas crônicas aqui, eu acho que só tem acho que um novo e tal, porque eu acho que foram tiradas todas as crônicas do jornal dele, assim que ele pegou e fez o livro. E aí ele fez 2 contos novos, que eu acho que é esse Manual Prático da Levitação, é um deles. Eu acho que o nosso já estava escrito também. Assim. Já. Certo. Legal. Mas é isso, na verdade. A literatura possibilita essa... É por isso que existem aqui as rodas de leitura, que a gente está aqui, exatamente para isso, né? Para ver as diferentes opiniões, as diferentes interpretações, porque os autores não são... O mesmo texto que a gente leu, que a gente acabou de ler, certamente ele vai repercutir em cada um de uma forma diferente. Ganhar outras dimensões. Esse é o poder mágico da literatura. Muito bem, exatamente. Bem colocado. Muito bacana, muito bacana. E aí, como é que vocês imaginam? Vai lá, Silvinha, fala lá. Não, se mais alguém dialoga com que autor. Eu queria só que, pegando o que o Elias falou, o Borges usa a ficção para falar sobre leitura muito, né? Ele tem um conto chamado Pierre Menard, autor de Quixote, que conta a história de um autor que reescreve Don Quixote com as mesmas palavras e ainda assim é um outro livro hoje. Porque é isso, né? A leitura não é a mesma leitura de quem leu Cervantes lá atrás. É outro, então vira outra obra. E aí, quando o Elias falou isso desse autor que eu não conhecia, que ele citou... Pamuk, pena ler. E o Borges trabalha... Coloca aqui o nome dele no chat, Elias. Escreve aqui o nome dele, por favor. Eu não sei escrever. É o seguinte,
R-H-A-N, é o primeiro nome, e Pamuk é P-A-M-U-K. E o livro que ele desenvolve essa ideia que eu falei, Romancista Ingênuo e o Sentimental. É um livro muito bom, teórico. Aí, a não Débora é... botou aqui o nome dele aqui no chat. É isso mesmo. Eu recomendo esse livro. Qual é o nome tem do um livro, Elias? O livro que eu recomendo é O Romancista Ingênuo e o Sentimental. Ai, que legal! Não, O Romancista Ingênuo e o Sentimental, que é uma classificação que ele tira do Stendhal, fala que existem dois tipos de romancistas: aquele que planeja e aquele que vai escrevendo ao sabor do que lhe vem à telha. E é um livro que me marcou muito e que eu uso muito nas minhas aulas nas letras, porque é muito interessante alguém que te fala sobre o que significa ler o romance, entendeu? É muito bom. Bem legal, muito. Mas será que a gente encontra ele para comprar ainda, Elias? Encontra. Vou procurar, muito bacana. Boa dica aqui, viu? Das rodas de literatura também saem dicas literárias aqui, né? Isso, claro. Deixa eu ver muito se eu acho bom. ele fica mais ou menos à vista, porque eu uso muito ele, né, nas minhas aulas. Enquanto o Elias está procurando o livro, mais alguém gostaria de falar que autor levaria para o paraíso, gente? Alguém tem alguma influência muito forte na sua vida? Mara, não tem os poetas, não, Mara? Sim, você dos poetas? Mas eu posso falar, está vivo ainda? Porque eu já estou, senão vou levar para o paraíso antes da hora. Autores vivos. Não, eu, por exemplo, eu adoraria, no paraíso, ficar conversando com a Adélia Prado. Adoro a Adélia Prado. Mia Couto também é outro que eu gostaria de... Mia Couto, Agora, assim, que escreve só prosa, para mim, Machado de Assis, assim, no paraíso, seria... Aí ia encontrar com a Claudinha lá no paraíso, né, Claudinha? Ia encontrar com a Claudinha, fazer um encontro. Achei o livro, se encontra lá, Mara. É isso, a gente vai fazer uma roda de leitura. Nossa! Claudinha, tem que fazer uma roda do Machado. Tá aí o livro, Elias está mostrando. Mostra. Romancista Ingênuo e o Sentimental. Companhia das Letras. É um livro que não é difícil de achar. Se não tiver, deixa eu ver qual é a data da edição. Pode achar no... Eu comprei na Travessa há algum tempo atrás, mas também pode ser do... Deixa eu ver o ano aqui. Eu não estou chegando legal aqui. Mas aí tudo bem, tem um autor, né? 2011. É um livro de 2011 e são ensaios dele, principalmente coisa de... Enfim, o que suscita, o que acontece dentro da gente quando a gente lê um romance. É uma investigação muito boa de um autor que é muito legal. Muito bacana. Agora eu vou aproveitar e vou propor uma pergunta para vocês. O que aconteceu com vocês quando vocês leram este conto? Então, aproveitando o seu gancho aí, Elias. Aí, a questão que a gente tem a pensar é, vamos inverter. Como vocês imaginam que seria a chegada do Gabriel Garcia Marques dentro do paraíso de Borges, lá com essas bibliotecas e tal? Como vocês imaginariam? A gente vai dar 2 minutinhos aí para vocês escreverem uma frasezinha só que Gabriel falaria ao chegar lá e reconhecer que está no lugar trocado aí, que não seria dele. Ou não, né? O que vocês acham que ele poderia falar? 2 minutinhos para vocês pensarem, gente. Tem alguém que está com eco aí? Não sei se é Lila que está com um som assim, será? Será que é o teu som, Lila, ou não? Era, tinha ficado no som de fundo. Não era. Não era Lila, não. Não era a Lila, não. Ainda tem um som assim.
Não dá nem para 2 minutinhos, identificar. então, para vocês falarem uma frase, hein, gente? Quero ouvir ideias criativas, hein, gente? Estou esperando aí ideias criativas. Tem uma galera aí toda da criatividade aqui na plateia. Quero que vocês incorporem aí Gabriel Garcia Marques aí, para pensar em alguma coisa. Pronto? Como é que vamos aí? Alguém já fez? Alguém já criou alguma coisa? Alguém já fez uma frase? Uma Eu fiz uma frasezinha aqui. aí. Quem fez? Mara? Ele chegando e ia falar assim lá, as capas dos livros são como as cascas das bananas, lá dentro é que se encontra o sabor. Valeu, Jorge Luiz Borges. Que ótimo! Tô Legal, muito bom, legal. muito bom. Muito Gostei bem, muito, gostei muito bom. Muito Mas criativo. Ele fala, valeu, Jorge Luiz Borges. Bem no diálogo com a ironia, né, Mara? E, né, dialogando com a ironia. Muito bom. Mais alguém, gente? Cadê meu grupo criativo aí? E Belza? E Belza, Débora tenta. Débora não criou nada, não? Débora ela também. Não tão rápido, por favor. Não tão rápido. Mas, na verdade, assim, não era um texto, não, era só uma frase de... É só para eu imaginar, na verdade, já está o eco aí novamente. Eu não sei o eco de quem é. Já está o eco novamente. É só, na verdade, para a gente imaginar o espanto da pessoa de estar no deslocamento, né? O espanto do Gabriel estar num outro universo, de estar deslocado do seu universo. Ali. Só essa imagem, assim. Pode ser uma fala que seja, entendeu? Assim, sabe? Só... Ainda bem que vou ter tempo para escrever 200 anos de solidão. Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Essa é boa, hein? Essa é boa. Boas frases. Essa é boa, essa é boa. Tempo e inspiração, né, Vânia? Porque pode ler bastante coisa ali também, né? Bastante inspiração também, assim, com aqueles livros todos, né? Também, assim, né? Essa brincadeira da intertextualidade, na verdade, é mais para mostrar realmente a importância de tudo aquilo que a gente lê, de tudo que fica dentro da gente, de como a gente vai se construindo, né? Como vamos sendo feitos a partir dessas matérias, né? Do que nos compõe, né? E às vezes está tudo tão mais dentro da gente
a gente nem percebe. A gente, às vezes, acha que uma frase é nossa e a frase nem é nossa, né? Assim, a frase já está lá e você fala aquela frase como se fosse sua, assim, né? Assim, você se apropria, na verdade, a gente vai se apropriando, na verdade, de um discurso, porque os discursos vão colando dentro da gente, né? Do que a gente vai lendo, vão ficando tão incorporados, tão né, assim, dentro da gente mesmo, que a gente já não sabe mais. Chega uma hora que a gente já não sabe mais o que é nosso, o que não é nosso, né, assim, e a gente já está tão dono do discurso que a gente acha que é e não é, né? E isso é um perigo, aliás, né, na poesia, às vezes, na poesia e na prosa também, na literatura, às vezes você acaba falando, achando que está uma frase sensacional, quando você vai ver lá, o outro já disse, né, a frase sensacional que você achava, né, que era, porque já estava tão dentro de você. É isso, né? Nós somos feitos dessas intertextualidades todas, somos feitos desse material. E, por último, a gente tem um exercíciozinho aí, a gente criou um labirinto. Vamos ver se dessa vez vocês se inspiram mais, né? Porque foram poucas as pessoas aí que se inspiraram, gente. Aí vamos ver assim, Camila, bota aí o labirinto aí, o nosso labirinto. Aqui é o labirinto, a chegada de Borges, o que ele viu, né? Os elementos sem nenhuma conotação política, tá, gente? Foi apenas o que ele viu aqui, a gente pegou dentro do texto. Sombras verdes, luz vermelha, tem o inferno, mulher nua, as bananeiras e a vista. Esses elementos para vocês aí, algum desses elementos, vamos pensar, se vocês chegassem e se deparassem com esse labirinto aí, para vocês isso aí seria um inferno ou seria um paraíso? Vocês resgatariam algum elemento aí que poderia transformar num paraíso? Alguma palavra, alguma coisa que remetesse a alguma ideia? Assim, tipo, para mim seria o paraíso porque eu adoro bananas e encontrar lá as bananeiras, por exemplo, assim, né? Alguma coisa bem simples, assim, mas... Pensaria em alguma coisa? Sombras verdes. Sombras verdes? Por causa das paisagens? Paisagens, é. Elias está falando, não sei se ele está falando comigo ou se ele está falando com o som desligado. Eu sei que eu estou vendo ele com o microfone falando. Para mim, o que me chama a atenção, agora ligou, me chama a atenção sombras verdes, porque sombra é uma coisa mais conectada com o escuro, o negro. E, na verdade, são sombras verdes, então traz uma coisa tropical, traz uma coisa poética. Chamou muito a atenção essa coisa das sombras verdes. Novamente, a coisa, né, dicotômica, né? Novamente, o dicotômico aqui, né? O contraste, né? Sombra que é uma coisa, eu vi outra, e a viagem pelo mundo das cores, né? Por aí mesmo. Alguém mais? Ninguém mais pode tirar, Camila. Alguém teria mais algum comentário, gente, a fazer? Alguma questão que queira levantar? Eu acho bacana exatamente isso. Assim, eu encontrei aqui umas palavras do Água Lusa, eu acho que ficaria bonito encerrar com elas, assim, porque eu acho que resume um pouco tudo do que a gente disse aqui. Ele fala que escrever ficção ajuda-me a compreender o mundo. Foi uma entrevista que ele deu. Ajuda-me a compreender o mundo. Enquanto escrevo, visito territórios cuja existência ignorava. Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente escreve por causa disso, a gente está aqui hoje por causa disso, para visitar novos territórios que a gente até então ignorava dentro da gente, a gente começa a falar, a gente começa a escrever, e esses territórios vão aí aparecendo, vão aí florescendo, e é para isso que a arte está aí, né? A arte está aí para nos salvar nesse momento. Então, né, assim, eu acho que a gente devia se preocupar também um pouco também com esse nosso mundo interno, na construção das nossas perspectivas internas, ver o que a gente pode fazer também, não apenas ficar só tentando atacar os outros ou reproduzindo discursos também, assim, porque é isso, é exatamente isso que está acontecendo. A gente está na era, o que acontece na literatura, o que a gente discutiu aqui, é o que está acontecendo hoje na sociedade. A gente está na era da reprodutibilidade
do discurso, né? Ah, porque é isso, o outro candidato é isso. Aí cada um começa a reproduzir o outro e ninguém sabe mais de onde vieram as informações ou quer que a sua perspectiva se imponha diante do outro. Então, para mim, assim, eu deixo como essa mensagem assim, de tudo, eu acho, do texto, para mim ficou essa importância da gente tentar ver as perspectivas, né? As perspectivas diferentes, tentar respeitar, tentar acolher as diferenças. E eu acho que a literatura está aqui para isso, né? Assim, para dar esse canal de abertura, na verdade, sempre para abrir, nunca para limitar, nunca para fechar numa opinião só. Então, para mim, é isso. Se a Silvinha quiser falar alguma coisa, complementar aí. Eu queria agradecer a presença de todos e a troca sempre rica, né, que só acrescenta. Então, que possamos, né, fazer outras leituras e continuarmos tendo a arte, né, como nosso guia, a nossa salvação. Obrigada, tá, gente? Legal. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo para vocês. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, parabéns. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Bom final de semana para vocês. Para vocês também. Tchau. Tchau. Tchau.